Bom, vamos falar agora do Délio Rocha em Brasília. Os ministros de Jair Bolsonaro estão sendo definidos aí pouco a pouco, aqueles que no futuro estarão compondo o primeiro escalão do governo federal. E Délio traz as informações para nós direto da capital federal. Délio Rocha, boa tarde para você. Joelso, boa tarde para você, para o Olivaldo, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Olha, Joelso, no período de campanha, o presidente eleito, o então deputado federal Jair Bolsonaro, disse que, caso fosse eleito, que iria reduzir o número de ministérios para 15. Só, Joelso, que ontem ele já admitiu que o número deve chegar a 20. Mesmo assim, isso representa uma substancial redução nas pastas ministeriais. Lembrando que atualmente a gente tem 29 ministérios e esse número já foi maior de 39 durante o governo de Dilma Rousseff. E até o momento, viu, Joelso, o presidente eleito Jair Bolsonaro já escolheu, já selecionou, confirmou o nome de 16 auxiliares do primeiro escalão. E eu preparei uma reportagem para a gente conhecer os escolhidos do futuro governo. O coordenador da equipe de transição, deputado Onyx Lorenzoni, foi o primeiro a ser escolhido para a equipe de governo de Jair Bolsonaro. Lorenzoni vai comandar a Casa Civil. E em sua equipe de governo, Bolsonaro contará com 2 superministros. O ex-juiz federal Sérgio Moro, que estará à frente da pasta da Justiça e de outras áreas agregadas. O outro auxiliar com status de superministro é Paulo Guedes, guru de Bolsonaro para assuntos que envolvem as finanças do governo e que comandará a pasta da economia. Além de Guedes, a área econômica do governo Bolsonaro contará com Roberto Campos Neto, que irá presidir o Banco Central. 2 ministros de Bolsonaro foram indicados por bancadas parlamentares. A deputada Tereza Cristina, que comandará a pasta da Agricultura, foi sugerida pela bancada ruralista no Congresso Nacional. Por enquanto, ela é a única mulher do primeiro escalão do futuro governo. Já o deputado Luiz Henrique Mandetta, confirmado para o Ministério da Saúde, foi indicado pelos parlamentares que militam nesta área. Durante a campanha, Jair Bolsonaro disse que, caso fosse eleito, seu governo contaria com a participação de muitos militares. Neste aspecto, o presidente eleito não pode ser acusado de descumprir promessas de campanha. O primeiro escalão do seu governo já conta, até o momento, com 4 militares. São 3 generais e mais um tenente-coronel. Desde a ditadura, nunca se viu tantos militares no primeiro escalão do governo federal. O primeiro nome a ser destacado é o do vice-presidente eleito, o general Hamilton Mourão, que deve assumir outras responsabilidades no Palácio do Planalto. O general Augusto Heleno vai comandar o GSI, Gabinete de Segurança Institucional. O general Fernando Azevedo e Silva será o ministro da Defesa. O tenente-coronel Marcos Pontes, da Reserva da Aeronáutica, comandará o Ministério da Ciência e Tecnologia. E ainda tem o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi indicado para a Secretaria de Governo. A equipe de ministros do governo Bolsonaro ainda conta com Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Wagner Rosário, da Transparência e CGU, Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, André Luiz de Almeida Mendonça, da AGU e Ricardo Vélez Rodrigues, da pasta da Educação. E o mais recente nome confirmado para o primeiro escalão do governo Bolsonaro é o do engenheiro Tarcísio Gomes de Freitas, que vai assumir o Ministério da Infraestrutura. Até o final da semana, Bolsonaro deve anunciar os últimos nomes de seu gabinete. E ainda hoje pode ser indicado o futuro titular da pasta do meio ambiente. E Bolsonaro já adiantou que não será um militar. É bom ele fazer esse alerta, se vai ser o nome militar, porque eu confesso para você que eu não sabia nem que o Brasil tinha tantos generais. Todo dia, Bolsonaro tira um do bolso e os que não ocupam o primeiro escalão estão substituindo os que estão saindo para ocupar o primeiro escalão. É impressionante isso. Exatamente, mas são oficiais que têm um currículo aí, técnico aí, notáveis até, sim, né? Sim. Inclusive esse agora da infraestrutura, se você olhar o currículo dele, é impecável, né? Formado pelas Agulhas Negras, MBA. Então é realmente uma formação, são homens capazes, mas todos eles têm uma ligação de alguma maneira com as Forças Armadas. Então, de um modo geral, o que a gente percebe até agora é partidos fora do governo federal.
A propósito disso, Délio Rocha, partidos não estão fazendo indicações desses nomes do primeiro escalão. Que efeitos isso provoca entre lideranças aí no Congresso, Délio? Olha, Joelson, aqui no Congresso Nacional tem quem desenhe um horizonte de dificuldades para o futuro presidente Jair Bolsonaro, e isso por conta dessa relação diferenciada com os partidos. E as dificuldades, Joelson, podem surgir principalmente no momento de tentar aprovar aquelas propostas que dependem de um quórum mais elevado, como é o caso da reforma da Previdência, que Bolsonaro deve ter que aprovar, ou pretende aprovar já no início de seu governo. E hoje, mas tem também, viu, Joelson, quem defenda aí, quem seja mais otimista e acha que Bolsonaro não vai enfrentar dificuldades porque ele vai assumir o Palácio do Planalto com muita força, com um respaldo de votos muito grande, que isso permite um trânsito melhor aqui no Congresso Nacional. E hoje pela manhã, Joelson, eu conversei com 3 parlamentares exatamente sobre esse assunto, sobre como eles percebem no futuro o trânsito do governo Bolsonaro aqui com os parlamentares do Congresso, e eles também opinaram sobre este gabinete que já tem 16 nomes. Vamos conferir o que os parlamentares falaram. Os nomes confirmados para a equipe ministerial de Jair Bolsonaro dividem opiniões no Congresso Nacional. Ele colocou o Moro no Ministério da Justiça, que foi emblemático. Já significa que o governo terá um compromisso com segurança, com combate à corrupção. E o Moro é essa estrela de seriedade que nós temos no país. E os outros ministros são bons. Ministro da Economia, de maneira geral, ele tem colocado os ministros de forma adequada. Já se sabia que ele não tem nenhum apreço pela condição feminina, pela condição de mulher. Então eu acho que o Ministério está só retratando isso. E eu fico até mais preocupada, porque eu acho até que as mulheres que poderão compor esse governo, talvez com raras exceções, elas estão muito mais para poder dar uma satisfação à sociedade. Eu acho que o presidente eleito está cumprindo fielmente o compromisso que anunciou na campanha, especialmente ao de não aceitar o troca-troca, ou seja, o loteamento de governo, que é uma das bases da corrupção institucionalizada no Brasil. A presença de muitos militares no governo de Jair Bolsonaro rende críticas. Tenho respeito pela carreira militar, etc. e tal, mas eu posso lhe dizer que eu não acho que a maioria deles foi preparado, foi talhado, foi de fato construído para poder gerir políticas públicas. Eu achei assim inadequado na área parlamentar ele colocar um general. Eu acho que isso não cai bem na relação parlamentar. E as opiniões voltam a divergir quando se discute a relação do governo Bolsonaro com o Congresso Nacional a partir do próximo ano. De maneira geral, eu vejo que o governo vai ter muitas dificuldades pela forma que eles têm de agir, de achar que não tem que conversar, parlamentar, sobretudo com os poderes. Acho que não mudou nada. Nós estamos sabendo que estão feitas negociações com partidos, negociações com as bancadas, negociações com deputados, está tudo do mesmo jeito. Os ministérios estão sendo reivindicados pelos partidos políticos. Aí é claro que para poder não passar para a opinião pública que ele está negociando com os partidos, distribuindo os ministérios para os partidos políticos, ele se arvora de estar discutindo com as bancadas desses mesmos partidos políticos. Eu acho que o presidente eleito tem 7 anos de mandato na Câmara e ele conhece as virtudes e os vícios da casa. Seu presidente eleito pedisse um conselho para o senhor, o que você diria para ele? Eu acho que é muito difícil ele pedir conselho, mas eu diria, siga firme e não descumpra o seu compromisso. Tá aí o progressista Esperidião Amin, que vai para o Senado agora, Elivaldo Barbosa, dando uma palavra que vai contra a lógica do seu partido, né, nos últimos tempos. Então pode ser o candidato a líder do governo no Senado.
pela identidade, pela aproximação, pela sintonia política que o senador eleito, o deputado federal e senador eleito a partir de 2019, Esperidião Amin, lá de Santa Catarina, tem com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Tá certo. Obrigado aí, Délio. Délio, obrigado pelas reportagens que você trouxe hoje para nós. Obrigado pelas informações direto de Brasília. Correspondente Cidade Verde em Brasília, Délio Rocha, grande repórter Délio Rocha.